seja muito bem-vindo ao canal Diário da Pesquisa. Esse aqui é um canal focado para te mostrar como você pode construir um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos. Você está chegando de paraquedas aqui, prazer. Eu me chamo Clara Aragão e sou especialista na construção de currículo para residência e já ajudei mais de 900 alunos nessa trajetória. E hoje aqui eu tô para falar para vocês sobre 3 formas de você sair da inércia, publicar e crescer o seu currículo na faculdade de medicina. E, gente, por que eu separei esse tema para a gente estar falando hoje? Porque eu vejo continuamente estudantes de medicina parados e estagnados no currículo para residência médica por N razões. Seja razão de tempo, seja porque a faculdade de medicina está tomando muito o seu tempo e você vê em um cenário em que você não consegue sobrar tempo para crescer o currículo, não consegue sobrar tempo para estudar, não consegue sobrar tempo para você ir para aquela liga acadêmica que você tanto queria. Você vê o estudante de medicina em um cenário que tem dificuldade em encontrar oportunidades da faculdade de medicina. E nós vivemos também um cenário de superlotação da faculdade de medicina e isso tudo gera um cenário em que você tem poucos professores que te estendem a mão, poucos professores que estão ali realmente para te ajudar. E quem aqui, pessoal, já passou por uma situação em que o professor deu zero ajuda? Você até chegou para falar com o professor, mas o professor não falou nada, não te ajudou em nada, só disse que estava ocupado demais. Quantas vezes isso aconteceu? Comigo, eu já perdi até a conta. Mas, dentro desse cenário, como é que você faz para não ficar parado e ver seus amigos construindo um grande currículo de destaque, tendo vantagem na prova de residência médica? Então, hoje eu vou trazer essas 3 principais formas de você sair da inércia e publicar e crescer o seu currículo, tá bom? Gente, o que é que te impede hoje? O que é que hoje está te impedindo de começar a construir o seu currículo? Será que é realmente tempo? Será que sua faculdade de medicina realmente já está pesada a tal ponto de você não sobrar tempo para nada? Ou será que é uma questão de prioridade? De você realmente sentar e separar um tempo para isso? Ou será que é uma questão de você organizar melhor os seus estudos e aprender como estudar de uma maneira eficaz, não ficar lendo capítulo em cima de capítulo de livro e no final das contas você terminou de ler o primeiro capítulo e não sabe nem o que estava na primeira página? Será que realmente é uma questão de tempo? Será que realmente sua faculdade está te consumindo a ponto de não sobrar tempo para tirar um final de semana para você? Ou de tirar 1 hora ali do almoço que você tem? Será que realmente é um quesito de tempo? Coloca aqui abaixo. Clara, olha, hoje eu não monto o meu currículo porque estou no meu primeiro período, então eu não sei as oportunidades que ainda tem daqui para frente. A faculdade fala que é importante construir um bom currículo, mas ela não diz como. Eu estou confuso. Outro ponto que para muitas pessoas é o fato de não ter um professor para te ajudar. Então a faculdade de medicina está extremamente superlotada e nós encontramos poucos professores dispostos a realmente ajudar. Mas veja bem, será que realmente você precisa de professor? E já desde agora eu queria tirar isso da mente de vocês, porque você não precisa de um professor, cara. Você não precisa de um professor para poder começar a crescer o seu currículo. Você pode fazer isso independente da sua universidade e independente do seu professor ou de alguém da sua faculdade. Então, muitas vezes você se vê em um cenário que sua faculdade é a única faculdade do município, você faz faculdade no interior. Eu venho do interior, mas eu faço faculdade na capital do Rio Grande do Norte, mas eu vim do interior. E lá no meu interior tem faculdade de medicina. E tem muitas pessoas que acham que por estar no interior, o que acontece? Por estar no interior tem menos oportunidades. Será que quem está no interior tem realmente a oportunidade de começar a construir um currículo? E a realidade é que sim. Porque você é independente da sua universidade. Você é independente da localidade geográfica que você está para construir um currículo de destaque. É sério. Você pode tirar a nota e atingir a nota máxima da análise curricular sem precisar sair de casa. Isso em vários editais. Em vários editais de residência médica você consegue preencher a nota máxima curricular sem sair de casa. Então, se o que te impede hoje é algum desses 3 pontos que eu te trouxe aqui, eu queria tirar esses pontos das costas de vocês. E principalmente, um quesito que a gente precisa falar é do status fim de semestre.
qual é o status social fim de semestre que eu vejo que muitos estudantes de medicina faz? E isso acontece, na realidade, não só com estudante de medicina, porém, com a grande maioria dos universitários, que é chegar no final do semestre completamente esgotado. Ou nem chegar no fim do semestre, você já entra na segunda-feira na sua faculdade, já está esgotado. Essa realidade é a realidade de vocês? Isso justamente acaba que tem um pensamento realmente moldado e é com uma autossabotagem. E o estudante de medicina, por não saber selecionar muito bem as oportunidades, querer participar de tudo, porque ele quer se formar um excelente médico. Cara, quem quer ser um médico ruim? Ninguém. Se é um médico ruim, você é processado ali na esquina. Todo mundo quer ser um médico bom. E superlota a agenda de um monte de coisa. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, para te tirar da inércia, é relaxa. Você não precisa participar de milhares de coisas para ter um currículo bom. Você não precisa ficar igual essa foto que eu coloquei aqui para ter um currículo bom. Porque provavelmente você já está igual essa foto aqui. Hiper, mega, ultra sobrecarregado. Existem mais estudantes de medicina sobrecarregados do que de fato com tempo 100% livre. Sobrecarregados por coisas que eles querem fazer demais. E por querer fazer demais, querer se doar demais, acaba que termina de se prejudicar. Eu lembro que tinha uma camisa na faculdade, que teve uma época que até o professor ele reclamou com o pessoal que fez essa camisa. Sempre tem as camisas da turma de medicina, não sei se já chegaram a ver algumas camisas de medicina que é Think Outside the Box. E também tinha uma camisa de medicina de uma turma que era assim, ferrando a minha vida para cuidar da sua. Ferrando a minha vida para aprender a cuidar da sua. E eu achava muito forte essa frase que tinha nessa camisa, porque, poxa vida, né? Caramba, você vai aprender a cuidar do outro, mas com você não se cuida. Eu achava super forte. Então, para você ter um currículo de destaque, você não precisa ficar super lotado. O que é que você precisa? Gerenciamento, clareza e os 3 próximos pontos que eu vou falar aqui. O primeiro ponto que eu quero falar com você aqui hoje é justamente que você precisa de um grupo para te mover. E cara, como assim eu preciso de um grupo para te mover aqui? Provavelmente se hoje você tá sem coragem de somar no seu currículo, tá sem coragem de produzir um artigo, tá sem coragem de produzir um resumo para o congresso, tá sem coragem às vezes de estudar para aquela prova de estágio, tá sem coragem de fazer um projeto de extensão, provavelmente você tá sem coragem e sem até mesmo motivação para estudar porque você tá sozinho. E não só sozinho, do ponto de vista de que, eu tô só, mas você não tem um grupo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Você não tem um grupo de pessoas que estão alinhados com o mesmo objetivo que você quer. Então, às vezes, você quer publicar o trabalho em um congresso, aí você fala pro pessoal da sua turma. Gente, olha, eu quero participar do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia. Você chama uma galera de gente para participar do congresso com você. E aí, essa galera todo mundo topa, porque entende que até certo ponto soma no currículo. Só que na hora de fazer o trabalho junto, só uma pessoa faz e os outros colocam só o nome. Gente, quem aqui já viu isso? Tem um trabalho na faculdade, a tarefa é de todo mundo, mas acaba que uma pessoa faz e os outros só colocam o nome. Dá uma raiva grande, né? Pelo menos eu fico indignada. Porque você vai lá, pesquisa, olha a referência, faz slide, escreve o resumo, faz tudo bonitinho, bota na formatação, você vai na gráfica muitas vezes, imprime o banner. E tem gente em casa, parado, sem fazer nada. E você lá trabalhando, mas ele vai levar a mesma pontuação que você. Isso é muito injusto. Isso é algo inaceitável. Mas aquela história, né? É raro, mas acontece sempre. E se provavelmente hoje você tá na inércia, tá parado, é porque você tá num grupo desse. Num grupo desse que só você trabalha, que só você entende porque você tá querendo crescer o currículo, que só você tá querendo estudar pra prova do estágio. E o resto tá todo mundo querendo ir pra festa, querendo ir pro intermédio. Não que seja errado, tá? Ir pra festa ou querer ir pro intermédio. Mas que as pessoas não estão no mesmo foco que você. E isso prejudica o seu rendimento. É igual, pessoal. Crescer o currículo é igual você ir pra academia.
Olha, se você tiver que ir pra academia sozinho, amigo, dá uma preguiça. Dá uma preguiça, mas é uma preguiça monstra. E acaba que muita gente não vai. Porque eu passei 2 anos completamente sedentário. No início da minha faculdade de medicina, eu levava lancheirinha com meus lanches, tudo bonitinho. Levava pro postinho também, uma lancheirinha com tudo bonitinho, pré-treino lá pra eu tomar. Eu ia pra academia sempre. E aí aconteceu mais ou menos do 3º pro 4º período que a minha faculdade mudou de currículo e eu fiquei muito frustrada com a minha faculdade. Pensei em trocar, pensei em sair, pensei em ir pra outro canto, enfim. E aí, quando eu tava nesse 3º período, realmente eu voltei a desregular minha alimentação por completo. Porque realmente eu fiquei muito emocionalmente abalada. Quando você acha que sua faculdade não é tão boa, você fica emocionalmente abalado. E aí eu deixei de ir pra academia. Deixei de ir pra academia, realmente. Tava desmotivada, parei. E eu tinha passado 2 anos sem ir pra academia. Passei outro ano indo uma vez ou outra. E agora, depois de bons anos, por motivação das minhas amigas, eu comecei a voltar. E hoje eu tô indo pra academia. Mas vê, eu não fui sozinha. Eu comecei indo em grupo, pra eu me sentir motivada. Porque quando eu não ia, elas ficavam rindo, ou então ficavam dizendo, cara, você tá muito preguiçosa. E isso me estimulava a ir. Então, quando você tem um grupo, é muito bom. Eu lembro que se eu dependesse, por exemplo, meu namorado, eu olho pra ele, eu digo, brilhante, vamos malhar. Ele faz, vamos não. Eu digo, pronto. É a motivação que eu tava precisando. Eu já não tô querendo ir. Se eu falo pra você, você faz, vamos não, aí é que eu não vou. Como é que pode? Então, construir um currículo, publicar artigo é da mesma forma. Você precisa estar num grupo de pessoas que realmente estão alinhadas com o mesmo objetivo que o seu. Essa aqui, por exemplo, é a foto do PPA. Foi num desafio de publicação científica. Nós sentamos toda semana para fazer mentorias semanais e produção de trabalhos. Atualmente, essa foto foi o desafio de resumo científico, para produzir resumos para congressos médicos. Então, se hoje provavelmente você está na inércia parado, é porque você precisa buscar um grupo de pessoas dentro da sua faculdade, pode ser dentro da sua faculdade ou ao seu redor, que estão com o mesmo foco que o seu, com a mesma motivação que a sua. Porque não tem uma coisa pior do que só você fazer o trabalho e as outras pessoas levarem um crédito. Se isso não te indigna, eu não sei o que é que outra coisa te indignaria. Segundo ponto para fazer você sair da inércia é você ter clareza. Clareza de quê, Clara? Clareza dos processos de currículo para residência médica. Eu tô no 1º período e eu me sinto um pouco perdido e eu gostaria de começar, mas eu não sei por onde é que eu começo. E na faculdade de medicina, quando você entra, o que é que acontece? Te dizem que é importante construir um bom currículo, só que ninguém te fala como construir um bom currículo. Te fala, é importante participar de monitoria. Olha, é importante você publicar um artigo em uma revista. Mas ninguém te diz como. E como é que eu posso, Clara, ter clareza do processo de currículo para residência? Uma coisa que eu queria te tranquilizar do fundo do meu coração para o seu, é que provavelmente a sua faculdade ela não vai te dar esse ensino. Porque olha aqui essa determinação do CFM. Ela fala que 92% das faculdades brasileiras simplesmente não observam critérios para oferecer uma formação médica de qualidade. Então, vê, se 92% das faculdades brasileiras não são capazes de fornecer uma formação médica adequada, básica, avalie falar de algo que vai te dar vantagem de passar no processo seletivo de residência médica. Avalie falar de algo de produção científica, que até mesmo a própria universidade ela não é pioneira nisso. Então, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo certo. Se sua faculdade não fala sobre esse assunto, não é porque a tua faculdade é ruim, é justamente porque é um defeito da grande maioria das faculdades. Hoje te entopem de conteúdo teórico, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, infelizmente a faculdade ela não ajuda. Então ela te prepara para o mundo teórico, mas na hora real ela não te ajuda. E cara, onde é que eu posso começar a ter clareza, a ter noção? Isso tem uma coisa que você precisa, é começar a ter autonomia. Autonomia para fazer os seus caminhos sozinho.
E um meio para você poder começar a construir essa sua autonomia é você entender exatamente como que os editais de residência médica pontuam o currículo. Você pode baixar os editais de residência médica e começar a visualizar o que é que pontua e o que não pontua, para que você possa ter foco na sua faculdade de medicina e entender item a item. E aqui um ponto muito interessante é você usar o site resmedica.com.br, porque nesse site aqui você vai justamente conseguir baixar vários editais de residência médica do São Paulo, do sul do Brasil, do Ceará, da Paraíba, de todo o Brasil. Esse site ele faz uma compilação de editais de residência médica. E aqui começa a construção da sua autonomia. E, cara, por que é tão importante construir a autonomia? Vê bem comigo aqui. Quando você não tem autonomia na faculdade de medicina, você passa a ficar refém das oportunidades que aparecem na sua universidade, refém dos seus professores, refém dos seus amigos, refém de alguém te estender a mão. Então, quando você começa a definir que você vai tomar as rédeas do seu currículo e de uma vez por todas é você que vai construí-lo, o jogo começa a mudar total e completamente. Eu lembro que uma das coisas que me parava muito lá no início da minha faculdade de construir um currículo era justamente porque os professores não eram acessíveis dentro da faculdade de medicina. Os professores eram hiper, mega, ultra, superlotados e muitos deles não tinham informação de pesquisa. Eles mais complicavam do que ajudavam. Quem aqui teve uma aula de pesquisa científica que foi uma aula sobre a ABNT? Pela misericórdia, gente, ninguém faz a ABNT. A ABNT tem um aplicativo que faz as referências por você. Pra que você vai estar aprendendo a ABNT se você pode colocar em um aplicativo, em um software, e ele vai fazer por você? Pra que você... Eu tive 6 aulas de ABNT. Pra que 6 aulas de ABNT se tem um manual em que eu posso olhar toda a vida que eu for fazer, eu vejo o manual e replico. Não tem necessidade de aula de ABNT. Agora, me fala quantas faculdades te mostram como fazer uma análise crítica de artigo científico? Nenhuma, ou quase nenhuma. Então você se forma como médico e você fica dependente de um congresso que acontece anualmente para se atualizar. Pelo amor de Deus. Que absurdo, né? Eu tive um episódio, eu estava mais ou menos no 2º período de medicina, e eu tive a oportunidade de publicar um relato de caso. E era um relato de caso super interessante sobre doença celíaca e síndrome de Rapunzel. Você pode dizer assim, meu Deus do céu, o que é síndrome de Rapunzel? Então, basicamente, em resumo, a doença celíaca ela causa um distúrbio do ferro. E esse distúrbio do ferro ele é capaz de causar o que a gente chama de pica. O que é pica? Ele é um transtorno alimentar. Então, o transtorno que foi visto relacionado desse relato de caso foi justamente a tricotilomania. Então, dentro desse relato de caso, o paciente ele arrancava os cabelos e comia. Sim, isso não é algo tão bonito para se falar. E a síndrome de Rapunzel significa que é você comer tanto cabelo, mas tanto cabelo, que a bola de cabelo preencheu todo o estômago e caiu um cabelinho pro duodeno. E aí se chama síndrome de Rapunzel. Enfim, foi atendido um relato de caso como esse. Eu tive acesso a esse relato de caso e eu queria publicar. E eu estava super animada porque a probabilidade de publicação era muito grande, porque de fato era um evento raro. E aí o que aconteceu? Eu cheguei a procurar, eu esperei todo mundo sair da sala, e foi uma aula de atenção primária à saúde 1. Eu cheguei a procurar o professor. Ele é MFC, já tinha feito residência médica. Eu cheguei a procurar o professor no final da aula. E eu perguntei assim, professor, eu preciso submeter esse relato de caso ao comitê de ética? Aí ele me respondeu da seguinte forma, ele fez, olha, Clara, as melhores revistas da medicina só publicam se tiver comitê de ética. E o comitê de ética, ele é muito difícil de você submeter. Eu disse, não, professor, mas precisa? Como é que eu faço para isso? Não, é muito difícil, não se envolva com isso porque vai ser muito complicado para você. Assim, se a pessoa não sabe, é melhor não falar que é complicado, né? Eu sei que ele ficou umas 2 horas, umas 2 horas é exagero mesmo. Ele ficou o tempo que eu fiquei conversando com ele, ele ficou dizendo que era complicado demais e terminou e não disse como é que fazia o processo. 6 meses depois eu publiquei o artigo submetido no comitê de ética.
Mas veja, ele provavelmente não sabia o caminho e estava me dizendo que era complicado ao invés de me dizer de fato o que eu realmente deveria fazer. Então hoje você não encontra um apoio da faculdade para te dizer, ó, vai por esse caminho. E é muito doloroso quando isso não fica claro, porque às vezes você terceiriza a culpa e não se coloca de que você que tem que seguir essa estrada. Já pensou se eu tivesse dito, de fato é complicado e vamos deixar por isso mesmo? Então, assim, não é porque algo é complicado. Não é complicado. É porque não sabe o caminho, não tem clareza. Então, quando você começa a estudar os editais, quando você começa a ver o que vai dar certo, o que pontua, o que não pontua, o que você tem que priorizar, cara, as coisas mudam completamente. Completamente. O terceiro ponto que você precisa entender para poder sair da inércia e começar a construir o seu currículo é você estabelecer metas plausíveis e acessíveis dentro do nível da faculdade de medicina. Cara, como assim? Então, vê. Tem muita gente que vai abrir o edital, vai ver que precisa, por exemplo, publicar um resumo. E aí, você vai querer colocar uma meta muito alta para você que está começando agora. E essa meta muito alta pode fazer com que você, hoje, não enxergue ou paralise o caminho que você tem que fazer. Então, se eu me coloco uma meta muito alta, é muito difícil chegar aqui com o conhecimento que eu tenho hoje, certo? Então, eu preciso primeiro adquirir conhecimento, conseguir metas menores para poder chegar aqui em cima. Eu vou trazer um exemplo, eu separei um exemplo aqui que aconteceu hoje lá nos stories. Me mandaram essa pergunta. Clara, como fazer um artigo de revisão sistemática com base no PubMed? Socorro! Primeiro período, tema livre. Vê, olha o problema dessa meta aqui. Ele está no primeiro período e ele quer fazer um artigo de revisão sistemática. Só que vê, a probabilidade desse artigo de revisão sistemática dar errado é gigantesca. Por quê? Como é que você vai fazer um artigo de revisão de literatura se você não sabe mexer na base de dados? Ou se você não sabe selecionar um artigo científico? Ou se você não sabe como fazer um artigo de revisão sistemática se você não tem um caminho? Então isso aqui gera um caos. E sabe na realidade o que é que isso aqui mais gera? Raiva de pesquisa, porque o que eu mais conheço de pessoas ao longo do caminho é que tem raiva de pesquisa científica, que acha que você precisa passar o mês inteiro para produzir, 2, 3 meses para produzir um único artigo. Quanto? Em 3 semanas você consegue fazer esse trabalho e pontuar no currículo da mesma forma. Então isso aqui gera, pessoal, destroça a sua paciência. Existem alguns tipos de trabalho que não vale a pena você investir o seu tempo. Porque vai levar muito esforço, vai terminar a sua paciência, destroçar a sua paciência e vai ter o mesmo retorno de um trabalho que você realizou, porque é mais simples. Então separe metas plausíveis e definitivamente eu peço para quem está assistindo aqui, que vai ser a sua primeira produção científica, não defina produzir um artigo de revisão como uma meta, já para você definir agora. Pegue metas iniciais para que você vá adquirindo conhecimento para aí depois, caso você queira de fato, submeta um artigo de revisão. Existem várias modalidades de artigo científico que não necessariamente são artigos de revisão. Tem vários erros nessa frase aqui que eu queria poder corrigir, como principalmente, claro, eu quero fazer um artigo de revisão com base no PubMed, vê? Nós não fazemos um artigo de revisão sistemática com base em uma única base de dados. Nós precisamos de no mínimo 3 bases de dados, Central, Medline e Embase. Só que para você entender um pouco mais sobre isso, para eu poder fazer uma revisão sistemática que de fato eu vou colocar força para essa revisão sistemática e ela vai ser publicada, eu preciso fazer uma revisão sistemática que seja bem feita, com uma boa seleção de artigos científicos, que de fato, no final das contas, eu responda uma boa pergunta de pesquisa. Então, não adianta eu querer escrever, por exemplo, uma redação do Enem e no final eu colocar na metodologia assim, foi uma revisão sistemática. Não adianta. Inclusive, você vai ver congressos médicos, você vai ver revistas que não aceitam mais trabalhos de revisão. Por quê? Porque na hora das pessoas fazerem um trabalho de revisão, elas fazem mais um capítulo de livro do que uma revisão em si. Então esse é um grande erro que as pessoas cometem.
Um grande erro de estabelecer uma meta muito alta para construir o currículo, sendo que ela não atingiu o conhecimento suficiente para chegar naquela meta. Então você precisa ter noção exatamente de uma meta plausível. Cuidado com os tipos de atividades que você vai fazer. Agora, uma coisa que você não precisa jamais é se entupir de atividade que não soma no seu currículo, que não cresce, tá bom? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado todos vocês, espero que tenha ficado claro. Gente, tchauzinho, um abração.